Prefeitura apresenta balanço do cumprimento de metas fiscais nos primeiros meses do ano. As comissões de Finanças e Orçamento e de Saúde promoveram audiências públicas sobre a questão. Vereadores mantêm veto parcial a regramento de esportes náuticos na Orla do Guaíba. O projeto de lei, de autoria do líder do governo na Câmara Municipal, havia sido aprovado por unanimidade em março deste ano. Seminário sobre alimentação saudável abre Semana de Produtos Orgânicos. O evento também trouxe uma feira para a sede da Câmara Municipal. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Devido à recessão econômica, a Prefeitura prevê a possibilidade de parcelamento dos salários do funcionalismo nos próximos meses. Esse foi o principal ponto de discussão na audiência pública sobre as metas fiscais do Executivo no primeiro quadrimestre de 2016. O encontro foi realizado pela Comissão de Economia e Finanças, como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o secretário municipal da Fazenda, se não fosse a contenção de gastos, hoje na ordem de 130 milhões de reais, a situação seria insuportável. O primeiro quadrimestre de 2016 fechou com desempenho 8% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. O resultado orçamentário nos primeiros 4 meses do exercício atual ficou em torno de 747 milhões de reais entre receitas e despesas. Frente à crise financeira, Jorge Toneto disse que as prioridades são os serviços essenciais e os salários dos servidores. Mas a expectativa daqui até o final do ano não é promissora. Diante de um cenário de recessão, os resultados dos próximos meses vão ser decisivos no que diz respeito à possibilidade de parcelamento do salário do funcionalismo municipal. De acordo com o secretário da Fazenda, para julho o dinheiro está garantido, mas a partir de agosto a Prefeitura teme não conseguir honrar em dia o pagamento dos servidores. Segundo o secretário da Fazenda, o Executivo trabalha com algumas medidas para ampliar a receita pública. Entre as ações está a redução dos valores nas parcelas mínimas de impostos municipais, a fim de diminuir o número de inadimplentes. Tinha que criar condições para as pessoas poderem parcelar ou pagar a questão do IPTU e que às vezes fica difícil. Então o que a gente fez? A gente deu uma redução nessa parcela mínima por um decreto agora publicado essa semana. Reduzimos para R$30 a parcela mínima para que as pessoas possam usufruir do prazo de 72 vezes. E no ISS a gente reduziu de R$120 para R$80. E a grande mudança no ISS foi que para parcelar não precisa mais penhorar bem nenhum. Então, esse ano é um ano mês a mês, tá? Até a gente ver se vai ter algum sinal efetivo da economia. Há uma possibilidade de parcelamento de folha de pagamento, como está acontecendo no Estado, está acontecendo no Brasil todo. Nós vemos o Rio de Janeiro que não consegue pagar. Então eu acho que o tipo de prevenção que a Secretaria de Fazenda do município de Porto Alegre está elaborando, está executando, é preventivo. E nós temos que cada vez mais prevenir. Não gastar mais do que podemos, não só hoje, mas não gastar mais amanhã para deixar a próxima geração endividada. O presidente da Câmara Municipal, vereador Cássio Trogildo, do PTB, acompanhou a apresentação dos dados. Segundo ele, além de votar projetos, a realização de debates e a fiscalização do Executivo também são funções dos parlamentares. Ainda na audiência pública, o Observatório Social de Porto Alegre fez um balanço do trabalho da entidade no primeiro quadrimestre. Foram avaliados 28 processos no âmbito da administração municipal. 9 tiveram algum tipo de inconformidade e 3 foram revogados ou anulados. A economia estimada para os cofres públicos é de R$5 milhões. A redução de gastos do município também pautou a prestação de contas da Secretaria de Saúde. O balanço das atividades da pasta nos primeiros 4 meses do ano foi apresentado em audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Os reflexos da crise econômica enfrentada pelo país foram destacados pelo secretário municipal da Saúde. Conforme Fernando Ritter, um decreto assinado pela Prefeitura em março deste ano prevê a contenção de despesas para todos os setores do Executivo. Diante do cenário, Ritter explicou que a prioridade foi manter os serviços já disponíveis. Porque enquanto muitos municípios do Brasil
inclusive do estado do Rio Grande do Sul. Eles estão diminuindo os serviços. Porto Alegre conseguiu, ao longo desse primeiro quadrimestre, manter os serviços que tem e principalmente trabalhar nos processos de trabalho, tá? Melhorando isso, melhorando a efetividade, a resolutividade disso, implantando a questão do acolhimento, trabalhando as questões relacionadas à assistência farmacêutica, à informatização, que foi fundamental. A gente finalizou o processo de informatização na rede básica, botando Wi-Fi em todas as unidades, colocamos tablets. As atividades de combate ao Aedes aegypti também foram destacadas pelo secretário. De acordo com Ritter, nenhum caso de microcefalia ou óbito por dengue foram registrados no município. Com a chegada do inverno neste mês, o secretário também ressaltou o trabalho de prevenção contra o vírus H1N1. Nós antecipamos a campanha de vacinação, né? Nós estamos aí com uma meta de 94%. Nunca na história de Porto Alegre nós atingimos dentro dos grupos de risco, que é fundamental, porque são essas pessoas que procuravam as nossas portas de emergências, eram essas pessoas que acabavam indo a óbito, tá? E agora com 94% desses grupos de risco, a gente tem certeza que vai diminuir os casos de procura de serviços de saúde. Então nós hoje estamos esperando que nós consigamos passar o inverno um pouco mais tranquilo do que nos anos anteriores. Após a explicação do secretário, o público pôde se manifestar. Dentre os questionamentos, houve críticas à divisão dos atendimentos por território. Ritter admitiu a complexidade do tema e propôs uma audiência para debater o assunto. A reunião deve ser agendada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, mas ainda não há uma data definida. É a grande demanda que nós estamos recebendo, é o GEL. Você sai de um bairro, vai ser atendido um no outro, porque o especialista está lá, ou ficou faltando um médico naquele posto e transfere o usuário para outro. Então, nós já estamos recebendo bastante demandas, por isso resolvemos tratar isso de forma mais ampla aqui na Cosman. Desde março de 2015, os cidadãos de Porto Alegre podem fazer denúncias ao PROCON por meio de um aplicativo para smartphones e tablets. O sistema foi apresentado aos vereadores nesta semana em reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. O aplicativo foi apresentado pelo diretor executivo do PROCON, Cauê Vieira. Além dos vereadores da comissão, participaram do encontro representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Celíacos do Brasil. O aplicativo do PROCON de Porto Alegre foi lançado em 16 de março de 2015. De lá para cá, foram registradas mais de 21.600 denúncias enviadas pelo dispositivo. É um aumento de 70% no número de demandas que foram encaminhadas por vias digitais. Segundo o órgão de defesa do consumidor, 87% dos casos solucionados pelo PROCON tiveram entrada pelo aplicativo. Para fazer uma denúncia pelo dispositivo, o consumidor precisa passar por 3 etapas. Na primeira, informa os dados de identificação, como nome, CPF e endereço. Depois, é preciso registrar as informações do estabelecimento. Nesta fase, o usuário pode anexar fotos ou documentos para comprovar a irregularidade. Por fim, o cliente confirma a denúncia e recebe o número de protocolo. O tempo de resposta ao atendimento é de no máximo 10 dias. O consumidor também precisa saber que o PROCON de Porto Alegre só pode atender casos que envolvam moradores da capital ou empresas estabelecidas nela. Para o diretor executivo do PROCON de Porto Alegre, o aplicativo ajudou a reduzir custos operacionais do órgão. Além da vantagem explícita ao consumidor de poder fazer a reclamação de onde ele estiver e a hora que ele quiser, isso também traz ao PROCON, primeiro, um retrato e um diagnóstico mais fidedigno da relação de consumo na capital, a partir do momento que a gente receba mais reclamações, e também minimiza os nossos custos a partir do momento que o cidadão tem a possibilidade de nos encaminhar não somente uma reclamação pontual, mas ele encaminha essa reclamação inclusive com provas. Isso diminui a nossa necessidade de, por exemplo, fazer uma diligência para coletar provas num processo administrativo, porque o próprio cidadão já nos encaminha isso de uma maneira completa. Os participantes da reunião elogiaram a iniciativa do PROCON de Porto Alegre, porém, para os parlamentares da comissão,
O aplicativo precisa ser melhor divulgado. O vereador Adelicel sugeriu a realização de um período de comunicações durante a sessão plenária para tratar do tema. Eu propus que a gente fizesse uma quarta-feira temática aqui na Câmara com a presença dos 36 vereadores, super bem convocado, convidando instituições para fazer uma ampla divulgação, porque um dos grandes problemas hoje é como se maltrata o nosso consumidor. Nós estamos vendo filas enormes nos bancos, né? Reclamações, as pessoas ficam irritadas, não adianta de nada, enfim, não, adianta se nós tivermos condições de informar a população de que ela possa reclamar. A gente tem que saudar e tem que, sem dúvida nenhuma, divulgar para que as pessoas possam a cada momento estar utilizando mais esse aplicativo no smartphone. Um aplicativo fácil, execuível e que sem dúvida nenhuma podem fazer com que essa relação de consumo tenha uma mediação mais efetiva, mais eficiente do PROCON. Em sessão plenária, os parlamentares mantiveram o veto parcial da Prefeitura ao projeto de lei que regra a prática de esportes náuticos ou terrestres na orla do Guaíba. O texto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal em março deste ano. Os parlamentares mantiveram o veto parcial da Prefeitura ao projeto de autoria do líder do governo, vereador Kevin Krieger, do Partido Progressista. Foram 20 votos favoráveis e 5 abstenções. Com a manutenção do veto, a fiscalização da lei fica a cargo apenas da Capitania dos Portos da Marinha e não da Prefeitura, conforme previa o texto. O veto também diz respeito à demarcação da área de pouso e decolagem de kites apresentada no projeto. Conforme justificativa do prefeito, a orla do Guaíba é de preservação permanente e não cabe à Prefeitura determinar que parte da área pode ser utilizada para a prática esportiva de kitesurf. Os vereadores também discutiram nesta semana o projeto de lei que propõe a criação de vagas para o estacionamento de bicicletas nos espaços conhecidos como Área Azul. O documento é de autoria do vereador Marcelo Esgarbosa. O texto propõe que 5% do espaço destinado ao estacionamento de veículos nas áreas azuis da cidade sejam substituídos por vagas para bicicletas. O projeto também obriga que o município utilize 20% da verba arrecadada nos parquímetros para a instalação e manutenção destes equipamentos. Destinar 5% do que é reservado para a área azul para estacionamento de paraciclos ou bicicletários. A estrutura seria uma definição da própria Prefeitura. E para dizer de onde é que sairiam os recursos, sairiam do próprio custo que se tem com as vagas de estacionamento. Então 20% daquilo que se arrecada na área azul seria destinada para a instalação e manutenção desses espaços ligados, vinculados ao estacionamento de bicicletas. Então, é a ideia de redistribuir o espaço da cidade, porque numa vaga de carro você consegue colocar pelo menos 5, 6 ou até 8 bicicletas. Durante a discussão, o plenário se dividiu entre contrários e favoráveis à proposta. O vereador Ayrton Ferronato defendeu a iniciativa. O parlamentar apresentou uma emenda com o objetivo de facilitar a aprovação do projeto. E é uma ideia interessante. Só que, na verdade, existem posições contrárias e, pelo que eu acompanhei no plenário, o projeto tem muita dificuldade de passar. Porque já melhor apresentei a proposta, vamos ver. Se 5 talvez seja demais, começamos com 3% e vamos aumentando aos poucos. Os vereadores ainda prestaram homenagem aos 70 anos da proclamação da República da Itália. A cerimônia ocorreu durante o período de comunicações em sessão plenária. A homenagem começou com a execução do hino da Itália pelo coral I Amici della Massolin. O evento foi proposto pelo vereador Idenir Sequim. O parlamentar destacou a forma como o país europeu definiu o modelo institucional adotado há 70 anos. Em junho de 1946, a população participou de um referendo e votou pela instalação de uma república. A homenagem aos 70 anos da República foi, na realidade, a unificação da Itália, do que pensava o povo, e foi nesta época que se escolheu entre monarquia e república. Optou-se pela república e foi a primeira vez que as mulheres votaram na Itália. Então é muito significativa a Constituição da Itália, a República Italiana, os italianos de lá e os que vieram da Itália para o Brasil.
Participaram da cerimônia representantes de entidades ligadas à cultura e aos costumes italianos no Rio Grande do Sul. O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre agradeceu a homenagem dos parlamentares. Segundo Nicola Occhipinti, 1/3 da população gaúcha é descendente de imigrantes do país europeu. A Câmara Municipal de Porto Alegre demonstrou sua grande sensibilidade para a própria cultura, porque 1/3 dos habitantes do Rio Grande do Sul tem origem italiana. Então, foi uma homenagem muito carinhosa. A República Italiana, no dia 2 de junho, vai ter 70 anos. É um país que foi unificado 155 anos atrás, então 70 anos de república, 155 de unificação e mais de 2.000 anos de civilização. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal sediou um encontro sobre alimentação saudável e sustentabilidade. O seminário foi promovido pela Comissão de Produção Orgânica do Estado e abriu oficialmente a Semana dos Alimentos Orgânicos de 2016. Até o dia 5 de junho, atividades para promover a produção de alimentos sem agrotóxicos serão realizadas em pelo menos 10 cidades do estado. O seminário ocorreu ao longo da tarde desta terça-feira no plenário Ana Terra. Estiveram presentes na abertura do encontro representantes de diversos órgãos, como o Ministério da Agricultura, Emater e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O público lotou o plenarinho. O presidente da Câmara Municipal destacou a importância de o Legislativo sediar eventos que discutem a aplicação prática de legislações. Um tema que nós, ao longo do ano passado, trabalhamos muito aqui na Câmara Municipal. Eu presidi uma comissão especial que tratou de um projeto executivo que restabelecia e restabeleceu a zona rural de Porto Alegre, em 8,23% do território da cidade, onde inclusive existe todo um trabalho para que esta produção primária lá passe a ser orgânica. Ao longo da semana teremos outros trabalhos, outros debates relacionados ao tema, esse tema tão importante que tem a ver com a vida das pessoas. Os vereadores Engenheiro Comaceto, Sofia Cavedon e Marcelo Esgarbosa, do Partido dos Trabalhadores, além da vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB, também participaram do encontro. O seminário marcou a abertura oficial da 12ª Semana dos Alimentos Orgânicos do Rio Grande do Sul, organizada pela Comissão de Produção Orgânica do Estado. É uma campanha que começou em 2005, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Agricultura, e em cada estado as comissões da produção orgânica que organizam essas atividades, que têm como objetivo dialogar especialmente com o público urbano, com os jovens, com os estudantes, sobre os diferenciais, os aspectos positivos, que tem os alimentos orgânicos. Ao longo da tarde, 4 painéis abordaram a importância de incluir produtos orgânicos na alimentação, tanto para a saúde quanto para fomentar a agricultura familiar. A organização do seminário também promoveu uma feira no saguão do Palácio Aloísio Filho. Associações de produtores de várias cidades do estado puderam vender os produtos orgânicos. Até o dia 5 de junho, atividades para fomentar a produção orgânica vão ser realizadas em todo o estado. A Comenda Porto do Sol foi concedida ao Rotary Club dos bairros Lindóia e Passo da Areia. Os 50 anos do grupo foram celebrados em sessão solene. A homenagem foi proposta pelo vereador Idenir Sequim, do PMDB. O parlamentar destacou as principais ações do Rotary Club Lindóia Passo da Areia, como o banco de cadeira de rodas e a doação de óculos para crianças da Zona Norte. O presidente do grupo lembrou o lema do Rotary Internacional: dar de si antes de pensar em si. Alberto Nicoletti também destacou o reconhecimento da instituição não governamental pela Organização das Nações Unidas. O Rotary Club Lindóia Passo da Areia foi fundado em 1965. Na sessão solene, presidida pela vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB, também foram celebrados os 40 anos do Copa Bola, grupo formado pelo Clube Comercial Sarandi. A homenagem foi proposta pelo vereador João Bosco Vaz, do PDT. O presidente do Copa Bola, Antônio Barcelos, lembrou das décadas de reuniões sociais com partidas de futebol de salão nas noites de sexta-feira. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe também as próximas edições. Até lá!